Paz, sua igreja, bom dia, boa semana a todos, passando para deixar uma breve reflexão a todos, amém? Irmãos, a nossa reflexão hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Irmãos, eu quero falar sobre degraus da fé. Por que degraus da fé? A nossa fé ela tem que ser uma fé crescente, ela tem que crescer. Nós vemos que Jesus ele repreende os seus discípulos lá em Marcos 4,40, quando eles estão passando sobre a grande tempestade, eles estão ali no barco e Jesus vem e repreende a tempestade. Depois de repreender a tempestade, Jesus diz a ele: por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda têm incredulidade? Jesus chama a atenção dos apóstolos por isso. Está lá em Marcos 4,40. E aí Jesus também, através de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 6, Tiago vai dizer que se você tem falta de sabedoria, você tem que pedir a Deus, mas você não pode duvidar, porque o homem que duvida em seu coração não recebe nada de Deus. Isso é Tiago 1,6. E o fiel, irmãos, ele tem que ter uma fé crescente, como era da igreja tessalônica. Paulo está escrevendo essa carta dizendo que a fé desse povo era uma fé crescente. Ele estava vendo frutos da fé desse povo. E é a fé que nós devemos ter. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1,8, vai falar de uma fé madura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 1 Tessalonicenses 1,8 diz assim: Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo está falando que a igreja tessalônica, ela mesma pregava o evangelho, ela mesma falava de Jesus. E hoje, a fé que você tem, você fala do Senhor Jesus? Você anuncia o evangelho aos pecadores? Irmãos, porque não é o pecado que vai nos levar ao inferno, irmãos. Porque pelos nossos pecados Jesus morreu naquela cruz do madeiro. O que vai levar o povo hoje ao inferno é o que? O povo não receber a graça. O que não receber a graça? É recusar a graça, eu não querer Jesus. E, pastor, então é só eu crer em Jesus? Não, irmão, a gente precisa fazer algumas coisinhas. Qual coisinha? Aceitar Jesus, receber Jesus, passar por aquilo que Jesus passou. O que Jesus passou? Jesus se batizou para nos dar exemplo, então eu preciso me batizar. Eu preciso descer as águas do batismo, eu preciso crer, eu preciso testemunhar da minha fé, eu preciso me converter de verdade. Então a fé madura, ela vai fazer com que o quê? Eu cresça, eu dê frutos, Essa é a fé ao qual Jesus estipulou para os seus. Mas amém, volta aqui que o nosso vídeo tem que ser curto. Tem muita coisa para falar, mas aqui tem que ser direto. Uma grande fé tinha a mulher cananeia, irmãos. Lembra da história da mulher cananeia? Ou do Jesus da história? Essa mulher ela vai até Jesus e Jesus tinha pedido aos discípulos que não era para deixar ninguém incomodar ele. E essa mulher ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim.
minha filha está lá em casa, endemoniada. Ela deixa a filha dela endemoniada na casa e ela corre atrás de Jesus. Aí os apóstolos, viu, não incomoda o mestre, não incomoda o mestre, não incomoda o mestre. Até que Jesus para e diz a essa mulher, viu, não é lícito eu tirar o pão do filho e deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, sim, Senhor, sim. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher, irmãos, ela de maneira nenhuma ela ficou constrangida quando Jesus ele cita que não era bom ele tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela continua, viu? Tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada lá em casa. E ela continua ali clamando, ela continua querendo a libertação da sua filha. Aí Jesus olha para ela e fala assim, mulher, grande é a sua fé, seja-vos feito segundo a vossa fé. E aquela mulher diz que vai para casa. Quando ela vai na casa, ela chega lá, a filha dela já está em perfeito juízo, e ela pergunta lá, viu, quando foi que ela melhorou? Quando foi que ela melhorou? Vemos que Jesus não precisou ir na casa dela. Hoje as pessoas têm um problema na casa, pastor, vai lá em casa orar. Pastor, vamos lá. Irmão, se você vem à casa de Deus, se você recebeu a palavra de Deus, se a palavra foi direcionada, se você creu na palavra, chegou na sua casa, algo tem que ter acontecido lá, porque você creu na palavra. Não precisa o pastor ir lá, é Jesus que entra lá. É Jesus que vai fazer a obra, não é o pastor. O pastor é um instrumento, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então a mulher cananeia era uma mulher que tinha uma grande fé. E nós vemos também, irmãos, lá em Atos 6, versículo 5, os diáconos da igreja primitiva, homens de grande fé, homens cheios de fé, os diáconos. Como que andam os diáconos da nossa igreja hoje, irmãos? O que faz os diáconos? Diáconos são cooperadores da obra. Os diáconos, irmãos, são aqueles que ficam para receber o povo que chega na igreja. Os diáconos são aqueles que é para dar água para o pastor, para ajudar na limpeza da igreja. As diaconisas, a mesma coisa. Os cooperadores, a mesma coisa. Só que a Bíblia vai falar que os diáconos da igreja primitiva eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens cheios de fé, irmãos. É só você meditar lá depois, pega a sua Bíblia, vai lá em Atos, capítulo 6, verso 5. Veja como eram escolhidos os diáconos da igreja primitiva. Homens cheios de fé, boa reputação. Hoje, como que é escolhido os obreiros das igrejas? Aqui, graças a Deus, não, irmãos. Aqui a gente usa a Bíblia para escolher presbítero, para escolher diácono, diaconisa, cooperador, pastor. Prova é que a gente não tem muito aqui não. Aqui a gente não tem uma cambada de obreiro. Aqui a gente tem alguns. A gente tem alguns. Por quê? Porque a gente escolhe segundo o que a Bíblia diz. E não é nem a gente que escolhe. Deus vai dando direcionamento para o pastor. Aí os obreiros são provados. Se aprovados, aí exerce o cargo, senão não. Isso é segundo a Bíblia. Amém? Mas vamos lá, não é esse o intuito hoje. E o final dessa fé, irmãos, é a salvação. Por que o final dessa fé é a salvação? 1 Pedro 1,9. Vamos lá para ver o que Pedro diz lá. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da fé, a salvação da alma. Irmãos, a nossa fé tem que ser uma fé crescente, a ponto da gente chegar no fim da caminhada e receber a salvação da nossa alma. Como anda a tua fé aí? Como nós ceiamos ontem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a tua fé. Como que anda a tua fé, irmãos? Não é fé para receber. Não é fé para receber dinheiro, é fé para receber porta aberta. É fé para receber a salvação da sua alma. Amém? Que Deus abençoe e que a nossa fé seja produtiva, que ela seja crescente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.